Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. José deseja a salvação e a felicidade de todos os homens. Deus estava muito alegre com o amor e a fidelidade demonstrados por seu servo José. E o agraciava cada vez mais, em razão de seus muitos merecimentos. Ele disso se aproveitava e se mostrava progressivamente mais digno dessa apreciação, agradecendo continuamente a ele. Era muito frequentemente favorecido com estados de êxtase, nos quais lhe eram revelados muitos dos mistérios e segredos da essência divina, que muito enriqueciam seu espírito e inflamavam crescentemente seu amor por Deus. Entendia perfeitamente a grande satisfação que ele tinha em ser amado e servido. Com toda a lealdade, mostrando um enorme desejo de que todas as pessoas se dedicassem a ele e também o amassem profundamente. Deus deixava que soubesse como a maioria da humanidade desperdiçava seu amor com coisas materiais e de natureza transitória. E o santo muito se penalizava, desejando suprir ele mesmo essas grandes faltas dela. Mas, reconhecendo sua incapacidade nesse sentido, dizia para o Senhor: ó meu Deus, porque somente eu tenho coração para dedicar-vos? Porque não sou dono de todos os corações para consagrá-los todos a vós, que sois nosso Pai, e nos tendes criado com tanto amor e carinho? Sois o mantenedor de nossas vidas, e elas dependem exclusivamente de vossa infinita bondade em conservá-las. Todavia, onde está todo esse amor que vos devemos? Como podem as pessoas vos esquecer quando são somente o resultado de vossas mãos? Minha mente não entende, porque elas vos deixam esquecido, ó Pai amantíssimo. Nesses discursos que fazia para o Senhor, o santo se enternecia e desejava que ele fosse amado por todos e que todos o servissem também. Deus muito se alegrava ao ouvir tais desejos de seu leal servidor, enchendo-o de doçura e fazendo com que ouvisse sempre a sua voz em seu coração, e o santo, por sua vez, se absorvia completamente nessa doçura e delicadeza. José tinha também grande temor em ofender a Deus, oriundo do grande amor que lhe tinha, e do medo em desgostá-lo. Por isso suplicava ardentemente para que o Senhor o fizesse morrer, a ter que ser a causa de qualquer insatisfação, sua ou de ofensa à sua infinita bondade. Em certa ocasião, em que ele sentia essa emoção ainda mais fortalecida, dirigiu-se ao templo para recomendar-se a Deus. Fez longas preces e, suplicante em lágrimas, pediu ao Senhor que jamais permitisse a ele causar-lhe qualquer desgosto, que poderia vir ser a causa de deixar de conceder-lhe seu amor, sua amizade e suas graças. O Senhor o confortou e assegurou que ele não seria nunca privado dos seus favores e seria mantido inocente até sua morte. O santo não cabia em si de contente em razão dessas promessas e jamais passou um dia sem render graças a ele por essa garantia. Entretanto, jamais deixou também de acautelar-se em termos de que suas ações não o ofendessem, mantendo permanente estado de vigília e de temor. Esse medo, entretanto, era de si mesmo, pois não tinha dúvida alguma quanto à promessa que lhe fora feita por Deus, da qual estava seguro, por ter muita fé no que ele lhe prometia. E sofria bastante ao pensar que nem todas as pessoas amavam e serviam fielmente a Deus. E muito mais ainda, quando observava que elas também o ofendiam, às vezes gravemente. E chorava com amargura, quando notava que o Senhor havia sido ofendido por elas daquela maneira. Uma vez mais, o anjo apareceu e lhe disse estar o Senhor muito irado com as muitas e graves ofensas que continuamente recebia da humanidade em geral. O santo deveria aplicar-se então sobremaneira para que Deus perdoasse aquelas pessoas
e não as castigasse severamente, como aliás mereciam. O anjo informou também de que a jovem Maria também se dedicava a esse mister, e com ele muito se alegrava, e que Deus atendia às suas súplicas e deixava de castigar os culpados. Foi suficiente para que José redobrasse suas preces em favor daqueles pecadores, a fim de que eles não lhes desse o castigo do sofrimento e da morte eternos. Às vezes o santo passava dias inteiros e boa parte das noites também, chorando em razão daquelas ofensas e suplicando pelo correspondente perdão de Deus. E ainda mais que ele iluminasse aquelas pessoas todas, para que os pecadores arrependidos se penitenciassem. Sabedor da existência na cidade de qualquer pecador ou transgressor da lei mosaica, orava intensamente pela pessoa e pedia a Deus que a convertesse ao estado de retidão. E em variadas oportunidades conseguiu que suas súplicas fossem atendidas, merecedoras então das lágrimas que ele havia derramado. E dizia a Deus: ó meu Deus, sou um pobre miserável, sem merecimentos suficientes para ser ouvido, mas desejo juntar minhas súplicas às da jovem Maria, porque sei que elas vos são agradáveis e também que são aceitas por vós. As minhas unidas às dela, com certeza, serão de vosso agrado e atrairão vossa piedade para com aqueles que estão tão distantes de vós e a caminho da perdição. Que vós vos digneis a iluminá-los e que eles reconheçam os seus erros e recebam a graça da conversão de todo o coração. Estas súplicas eram muito do agrado de Deus, que em certa oportunidade lhe assegurou a respeito desse seu comprazimento para com elas, pois estando o santo a orar em preces pela conversão e arrependimento de um certo pecador, quanto mais, após muitas súplicas, ouviu sua voz interior que lhe dizia: tudo o que me pedes será concedido. Na verdade, o pecador foi convertido, e José rendeu suas graças a Deus, e se mostrou preparado para sofrer todos os males porventura necessários para que o Senhor não fosse ofendido por pessoa alguma. E dizia: meu Deus, mandai para mim os castigos e punições necessários para que as pessoas não mais vos ofendam ou desgostem. Estou plenamente preparado para sofrer por elas. Sabedor de que qualquer daqueles pecadores se encontrasse em agonia de morte, punha-se em lágrimas e preces, para que Deus transferisse a ele as dores pelas quais ele deveria passar, dizendo: meu Deus, que jamais se perca qualquer das almas criadas por vós à vossa imagem e semelhança. Com muita frequência o Senhor atendia e até mesmo restituía a saúde de algum moribundo. Mas o santo pagava elevados preços por tais graças, passando noites inteiras de vigílias a orar e chorar. Acrescente-se a elas todas as penitências e mortificações que fazia por si mesmo, com vários dias de abstenções, nos quais se alimentava somente de pão e de água. Em Jerusalém coabitavam as mais variadas raças e nacionalidades, inclusive as que não só desconheciam o Deus verdadeiro, mas que também adoravam ao demónio. O santo, muito condoído e todo em lágrimas, suplicava ao Senhor que mandasse logo o Messias e que aqueles povos todos pudessem conhecê-lo e adotar o caminho certo a ser seguido. José mesmo, ao executar seu trabalho diário, jamais perdia de vista tudo aquilo que lhe havia sido dito e permanecia orando durante todo o tempo e em súplicas ao seu Deus, que mantinha permanentemente em seu espírito. Havia memorizado todas as formas de súplicas anteriormente utilizadas pelos patriarcas e profetas, no sentido de que o Senhor enviasse ao mundo o prometido Messias, e também todas as preces que faziam para o próprio Salvador, no sentido de que viesse logo redimir seu povo e o mundo todo. O santo se servia dessas orações, repetindo-as continuamente com grande fervor e fé, e as empregava também com ardor no templo, onde dizia: ó, benditos serão aqueles olhos que puderem ver o Messias encarnado
e benditos serão também aqueles ouvidos que puderem ouvir suas palavras divinas, e ainda mais abençoados serão aqueles que vierem a amá-lo e a servi-lo, e que a ele se entregarem completamente. Nesta parte do livro em que José deseja a salvação e a felicidade de todos os homens, de toda a humanidade, penso que hoje em dia muitos procuram a felicidade da humanidade. E quando a procuram, essa felicidade, procuram materialmente, emocionalmente, a partir dos óculos que vemos neste mundo, a partir do que sentimos neste mundo, do que percebemos neste mundo visível, que um dia vai acabar para todos. Nesta semana, aqui em Portugal, morreu uma pessoa muito importante, uma pessoa que era muito rica, dono de muitas empresas, mas para ele chegou também o fim dessa vida que vemos e que julgamos muitas vezes que é aquela única que temos. São José, quando estava a falar da salvação e a felicidade da humanidade, não estava a falar dessa salvação material, dessa felicidade material que todos ambicionam e que ele via à sua volta todos irem buscar. Como ele mesmo diz, a maioria da humanidade está à procura de coisas materiais, cuja natureza é transitória, ou seja, tudo vai acabar. Todas essas lutas que nós temos aqui serão vocacionadas para o nada, para o silêncio do túmulo. E São José dizia, mas por que só eu consigo ver aquilo que os outros não veem? Por vezes nós estamos diante de pessoas que não conseguem ver que há um Deus que as ama, que há um Deus e uma vida além dessa vida. E cada vez mais, com tudo aquilo que é publicitado, muitas vezes, nos meios sociais, tudo parece estar direcionado apenas para este mundo. Ninguém fala, ninguém quer falar da morte que chega a todos. E quando fala da morte, procura amainar as coisas, fazendo homenagens, fazendo celebrações, a dizer que essa pessoa vai descansar ou já está a descansar, depois de tudo o que ela passou nesta vida. Poucos são aqueles, como São José, que ousam dizer algo que muitas pessoas não querem ver. Que o próprio Jesus falou. Numa altura ele disse que havia um homem muito rico, que tinha tido muita fartura, e ele foi construir mais celeiros para abrigar tudo aquilo que ele tinha tido de lucro. Ele precisava construir mais isto e mais aquilo. Só que, naquela mesma noite, ele ia morrer. E tudo aquilo era para nada. Jesus chamou muitas vezes a atenção para esta visão que nós temos, que ganhamos nos últimos tempos, de achar que tudo vira, que tudo está em volta desta vida que um dia vai acabar. E realmente o demónio deseja muito que nós procuremos apenas esta vida material.
O demônio quer que nós realmente estejamos centrados apenas nesta vida, porque se nós estivermos centrados apenas na vida e esquecermos de quem é Deus, de que Deus é nosso Deus, e se deixarmos de servir a Deus para servir aos homens, para servir a nós próprios, é o caminho que o demônio mais deseja de nós. Mas São José vai aqui dizer uma coisa que mexe conosco. Ele estava disposto a sofrer para que os pecadores deixassem de ofender a Deus. Ele mesmo, São José, tinha grande temor de que um dia pudesse ofender a Deus, seja de que forma for. Deus deu-lhe a garantia, depois de longas preces que São José teve, Deus deu-lhe a garantia de que ele nunca iria ofender a Deus. Mas mesmo assim, o santo, como aquilo mesmo diz, o santo mesmo assim, diante desta garantia, agradeceu a Deus e continuou em estado de vigília. É esse estado de vigília que o São José me ensina neste pequeno trecho da vida de São José, que nos foi dado a conhecer por Maria Cecília Baixa. É interessante que São José nos ensina que nós precisamos estar em estado de vigília. Jesus contou uma parábola daquelas 10 virgens que estavam à espera do noivo. Mas quando o noivo chegou, só 5 delas estavam com as lâmpadas preparadas, com azeite suficiente para irem no cortejo que seguia o noivo. Este noivo é Jesus Cristo e esse cortejo é a morte, que quando chega não avisa e temos de estar preparados. Mais uma vez, o próprio Jesus nos diz que aquilo que aqui São José também nos transmite. E mesmo São José não conhecendo ainda Jesus Cristo, pois São José seria o cuidador de Jesus, do Verbo encarnado. São José seria aquele que iria proteger a Maria Santíssima e ao Filho de Deus. São José, antes mesmo de conhecer as palavras de Jesus Cristo, já as vivia em seu coração. E muito mais do que isso, já as cumpria na sua própria vida. E ele rezava quando conhecia que alguém perto dele era pecador. E havia muita gente que era não só pecador, não só ofendia a Deus, mas também seguia até o próprio demônio. Nós muitas vezes pensamos que cada um pode ter a sua inclinação religiosa. Mas a partir do momento que Jesus, o próprio Jesus, o Filho de Deus, veio à Terra e mostrou o caminho, a verdade e a vida, ele usou essas palavras no singular. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então isso quer dizer que para ir a Deus, ao verdadeiro Deus, só podemos ir através de Jesus Cristo e daquilo que Ele ensinou. E quando nós vemos alguém fora deste caminho, não existe maior amor que possamos ter por essa pessoa do que rezar para que ela reencontre o caminho para Cristo. Não podemos estar contentes quando sabemos que as pessoas que não conhecem a Cristo, que não conhecem o verdadeiro Deus, poderão ir para o inferno. São José tinha
essa ideia, mas é a ideia de quem realmente crê, de quem realmente está ciente da sua fé. Ele não ia obrigar ninguém realmente a seguir o que ele acreditava. Então o que ele fazia? Ele fazia sacrifícios por essas pessoas, rezava, fazia vigílias. Lembrou-me logo o que os 3 pastorinhos em Fátima fizeram, quando Nossa Senhora disse a eles que muitos pecadores vão para o inferno, porque não há quem reze por eles. A partir dessa altura, quando eles viram o inferno e tantas almas que se perdiam, eles começaram a rezar muito, a fazer sacrifícios. Eu convido as pessoas a lerem as memórias da Irmã Lúcia, para perceberem o quanto 3 crianças perceberam a mensagem de Fátima e viveram esta mensagem nas suas vidas. Eu dediquei muitos vídeos do meu canal às aparições de Nossa Senhora de Fátima, às memórias da Irmã Lúcia, especialmente naquilo que a Irmã Lúcia, a própria Irmã Lúcia, nos deixou escrito. E eu comecei a falar sobre São José porque São José foi um dos protagonistas no dia 13 de outubro. Para Nossa Senhora, não só apenas 13 de outubro foi o bailar do sol, mas apareceu São José a dar a bênção ao povo. Apareceu Nossa Senhora do Carmo. Apareceu Nossa Senhora como Nossa Senhora das Dores. Mas por que isso tudo? Porque Nossa Senhora queria que o povo conhecesse, o povo voltasse a ver em São José, em Nossa Senhora do Carmo, em Nossa Senhora das Dores. São José apareceu como Menino Jesus. Claro que o povo ali não viu, mas os 3 pastorinhos viram. E depois a Lúcia relatou isso. E o mais, quando o próprio Jesus também apareceu. É importante Nossa Senhora que faz do 13 de outubro um sinal para os descrentes, para aqueles que teimavam em dizer que Fátima era um engano e que aquelas crianças mentiam. Mas 3 crianças dedicarem-se a jejum, à abstinência, à penitência, só poderia ser por um motivo superior a elas próprias. Até nos dias de hoje, uma criança, até se pedirmos ela para rezar, muitas delas, certamente não habituadas, elas acharão cansativo apenas rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, quanto mais rezar o terço. Ou mesmo fazer jejum pelos pecadores. Mas essas 3 crianças, 3 pastorinhos faziam isso. Mas isso não é nenhuma novidade. Olha aqui, é São José, antes mesmo de Jesus nascer. E se formos percorrer a Bíblia, antes mesmo de Jesus nascer, quantos profetas? A Bíblia está cheia de muitos exemplos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Quantos fizeram penitência, jejum, antes de várias batalhas, de acontecimentos, de situações difíceis, é só percorrer as próprias Escrituras, é só percorrer a vida dos santos, dos primeiros mártires, é só conhecer o que sempre ensinou a Santa Igreja Católica a respeito do jejum, da penitência, do sacrifício. Vejamos aquela cidade de Nínive
que Jonas foi chamado a dizer que Deus ia punir aquela cidade se não fizesse penitência. E o que aconteceu? O próprio rei mandou que todos, até mesmo os animais, fizessem jejum e penitência. E a cidade foi salva. Mas todos se juntaram nessa oração de súplica. Hoje em dia, se alguém viesse à televisão e dissesse: o mundo anda em guerras, anda com tantas confusões, vamos fazer jejum e penitência e suplicar a Deus que tenha misericórdia de nós. Eu acho que esse pedido não iria ser ouvido, porque é um pedido que nem todos querem ouvir. Muitos iriam dizer que era contrário à liberdade religiosa. Outros iriam dizer que nos tempos de hoje já não é preciso tanta penitência. Outros, mesmo entre os cristãos, iriam dizer que já estamos em tempos mais modernos e que isso era o que os antigos faziam, mas agora temos que nos adaptar aos novos tempos. Mas estamos aqui a ver que durante anos e anos e centenas de anos e até mesmo ali em 1917 com 3 crianças, Nossa Senhora veio dizer que para salvar pecadores, para salvar muitas almas de irem para o inferno, temos que fazer muita penitência, muita oração, muito jejum. Nada mudou. Nada muda em Deus. Nós, seres humanos, é que mudamos, é que adaptamos, é que gostamos de inovações. Deus, Ele quando escreve retamente. Mesmo que nós não percebamos, ou não queiramos perceber, porque por vezes nós não queremos, porque é muito duro ouvir certas palavras. Mas na hora derradeira, naquela hora que nos antecede à morte, em que vamos deixar para trás tudo aquilo, os sonhos, os desejos, aquilo que nos angustiou nesta vida material, tudo aquilo que lutamos, tudo aquilo que fizemos para ter, para ganhar, para suplantar. Quando chegarmos nessa hora derradeira em que teremos que dar tudo, devolver tudo, todo o material vai ser deixado aqui. A pergunta vai ser: e a tua alma? Consagrastes a Deus? A tua alma também olhou para as coisas de Deus ou apenas para as coisas materiais? Deus, a tua alma e o mundo espiritual fez parte da tua vida ou apenas foi um mero ritual que fazias nas horas vagas ou quando tinhas tempo e depois era esquecido? Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu não estou a julgar ninguém, eu mesma estou a falar isto para mim mesma. Porque quando ouço o que está aqui escrito da vida de São José, eu sou a primeira a ouvir. E sou a primeira a me penitenciar, porque durante muito tempo pensava que esta vida rodava sobre si mesma no mundo material. Uma das coisas que me fez pensar que teria que ver o que é o catolicismo foi quando comecei a ler as memórias da irmã Lúcia. E me interrogava por que 3 crianças faziam tanta penitência. O Padre Pio, o famoso santo do século XX, que muita gente gosta daqueles dons que ele tinha. Tinha muitos dons, até mesmo da bilocação, mas uma das coisas que ele dizia é que a alma
salvar almas requer sacrifício, muito sacrifício. Ele mesmo, o Padre Pio, quando rezava ou ia rezar uma missa em que iria salvar uma alma, o demônio o torturava para que ele não pudesse rezar aquela missa. E como o Padre Pio disse, se fosse pensar nas minhas forças, eu não ia conseguir. Nós, neste momento de luta espiritual que vivemos, não busquemos novidades. Deus não muda. Deus é sempre o mesmo. Deus dá sempre as mesmas soluções para salvar a humanidade da sua perdição. A felicidade do ser humano, a tua felicidade, não se encontra neste plano material. Este plano material é uma luta constante. É onde tu vais demonstrar a quem amas mais, a Deus ou a esta terra. Porque Deus, como aqui mesmo São José disse, Deus é que nos deu essa oportunidade de virmos viver esta vida. Tudo é dado por Deus. E quando nós morremos, nós temos que voltar para Deus. Mas nesse momento nós vamos ter que nos deparar com o que escolhemos nesta vida. Temos que trabalhar, sim, nesta vida, cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa família. É verdade. Não podemos descurar isso. Não. Deus não nos pede para sermos monges. A todos, nem todos nasceram para ser monges, mas cada qual no seu lugar. Há sempre um pouco que podemos dar a Deus. E em cada serviço que nós temos, nós podemos ser esta luz e oferecermos o nosso talento aos outros. Usarmos do nosso talento para mostrar aos outros que existe um Deus verdadeiro. E se for preciso rezarmos por essas pessoas, por que não? Mesmo que essas pessoas não mereçam. Os pastorinhos também rezaram por muitas pessoas que não mereciam. E nós o que somos perante os 3 pastorinhos? Muitos santos sofreram por pecadores que não mereciam. Desde os primeiros séculos. São José também não merecia sofrer pelos pecadores. Mas ele queria, porque o amor dele era Deus, não era a si mesmo. Esta é a diferença entre amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando dizemos isso, eu amo a Deus sobre todas as coisas, amas? Então se amas, queres que todos também estejam em Deus, não só tu. Deus deu a cada um de nós um talento, como Jesus disse naquela parábola dos talentos. Mas depois vai pedir contas daquilo que fizemos, com aquilo que sabíamos de Deus e que não aproveitamos para levar outros conosco. Escondemos a nossa fé por respeito humano, como hoje em dia se usa muito o respeito humano. Vou respeitar a decisão daquele e daquele. Mas precisamos ser luz para os outros povos, ser luz para os nossos amigos. É difícil falar a verdade, mas a verdade é essa. Por vezes não precisamos falar. Podemos rezar muito, fazer penitência, porque sabemos que aquela pessoa não vai ouvir. E como São José rezou, por vezes, e muitas vezes ele foi atendido. Santa Teresinha rezava também pelos pecadores. Dentro do convento, ela não precisou sair para salvar a muitos fora do seu convento. Se percebermos que alguém à nossa volta
está no caminho que vai levá-lo para o inferno, rezemos por essa pessoa. Façamos penitência por ela. Aprendamos com São José a ter verdadeiro amor ao próximo. E um verdadeiro amor ao próximo é querer que ele também se salve. Salve a sua alma. É esse o verdadeiro amor ao próximo. Querer que ele seja feliz com o verdadeiro Deus, na verdadeira fé. E para levarmos outros para o céu, está aqui São José. Nossa Senhora também ensinou os 3 pastorinhos. Penitência, oração, sacrifício. Cada um de nós tem uma missão e cada um de nós está a ser convidado neste momento para fazer de vez em quando, cada vez mais, como os 3 pastorinhos, cada um de nós está a ser convidado a fazer esta penitência pela salvação, pela verdadeira salvação da humanidade, por quem está ao nosso lado, próximo, que conhecemos, nossa própria família, nossa casa. Oração, sacrifício, penitência. Não é preciso apontarmos o dedo. Por vezes isso não adianta, até prejudica. É Deus que abre os corações. É Deus, a graça da fé. A fé é uma graça que damos nós, que acreditamos. Rezemos pelos que não acreditam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Assim Nossa Senhora ensinou os 3 pastorinhos em Fátima. E nesta oração está tudo. Está o resumo de tudo que eu falei aqui. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.